A Ruda está conosco. Bom dia, Ruda. Tudo bom, gente? Tudo bom dia, beleza? Megali, bom dia a todo mundo, bom dia aos ouvintes. Sei que essa não é a sua atribuição, mas como a Mônica fez a pergunta, de repente alguma informação passou aí pelo seu gabinete, algo sobre esse brasileiro que ainda não está nessas listas? Não especificamente sobre esse brasileiro, mas é evidente que o governo federal acompanha todos os brasileiros e familiares de brasileiros na região de conflito que querem ser repatriados. Essa operação de hoje é a primeira operação de repatriação de brasileiros e seus parentes na faixa de Gaza, mas essa operação continua. Ainda não há, o ministro Mauro Vieira, que tem conduzido de forma brilhante com toda a equipe dele, todo esse trabalho, já avisou que não há uma lista de segunda viagem agora, de segunda repatriação, mas nós obviamente sabemos da existência e acompanhamos diariamente o drama dessas pessoas e estamos preparados para continuar essa operação de repatriação assim que a gente terminar com sucesso, e será um sucesso essa primeira etapa. Secretário, estamos todos aqui na expectativa para a chegada desse grupo de brasileiros e seus familiares palestinos, 32 ao todo, embarcaram por volta das 7 horas da manhã, decolaram por volta das 7 horas da manhã, devem chegar aqui ao Brasil, em Brasília, às 11h30 da noite. E quais são os procedimentos previstos para mais tarde em Brasília, especificamente de atendimento, de acolhida e os próximos passos, de onde ficarão essas pessoas? Bom, primeiro atendimento médico, né? O Ministério da Saúde, que faz parte, compõe a força-tarefa coordenada aqui pela Secretaria Nacional de Justiça, vai estar lá com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, com assistentes sociais, para fazer um primeiro atendimento e qualquer necessidade que este grupo tenha. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é um passo de regularização migratória. Equipes da Polícia Federal estarão lá preparadas para regularizar a entrada dos brasileiros e verificar a regularização e como faremos, isso vai depender de caso a caso, a regularização migratória do grupo de não brasileiros, que pode não ter nenhum tipo de documento. Isso a gente vai entender um pouco melhor no momento do desembarque. Há também uma equipe da Receita Federal, naturalmente tem que fazer o desembaraço aduaneiro de bagagens, etc. Depois disso receberão uma refeição e serão encaminhados já da base aérea para um alojamento da Força Aérea Brasileira, onde ficarão por 2 noites descansando, se recuperando dessa longa jornada, e a partir então dessas 2 noites, o grupo se divide. Parte do grupo que tem familiares com vínculos aqui ainda no Brasil serão encaminhados para algumas cidades onde esses familiares têm, eles ficarão ali. E parte desse grupo, que não tem mais família aqui no Brasil, vai ser encaminhado para São Paulo, de São Paulo para o interior de São Paulo, num local onde serão abrigados. Esse trabalho foi conduzido pelo Ministério de Desenvolvimento Social, onde ficarão abrigados num espaço que tem bastante experiência no acolhimento de pessoas refugiadas e onde ficarão sem um prazo determinado. É importante mencionar também que todo esse trabalho ele vai ser acompanhado no local por agências da ONU, tanto a OIM, que cuida da parte de imigração, quanto a Acnur, que cuida da parte de refúgio, terão técnicos especializados na recepção e no cumprimento de protocolos internacionais para esse tipo de situação, para a recepção de pessoas que estavam em zona de conflito, com intérpretes, também com psicólogos. Toda uma bagagem das agências da ONU vai ser utilizada já nesse primeiro momento do desembarque. Eu queria perguntar sobre a cidade do interior de São Paulo. Que cidade é essa e por que especificamente essa cidade? É um novo programa que está sendo criado para acolher estrangeiros, refugiados, e se há possibilidade de que outros estrangeiros também participem, né, eventualmente. Nosso colega Renan Suquevicius lembrou aqui recentemente da dificuldade de quem foge de diversas guerras, né, desse acolhimento ao Brasil, e muitas dessas pessoas no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, que muitas vezes não tem para onde ir, fica ali, né, acabando numa situação muito vulnerável. A cidade específica não está sendo divulgada, por enquanto, por questões de segurança, mas é um local, como eu disse, que tem vasta experiência no acolhimento de estrangeiros, de refugiados. O local já foi vistoriado várias vezes por equipes do Ministério da Justiça, pelas agências da ONU. É um local que tem, como eu disse, bastante experiência e é o melhor local. Foi uma escolha do governo federal, um local que tem experiência, que nós já conhecemos bastante, para fazer esse acolhimento tão importante de famílias, inclusive crianças, bastante crianças, que aí passaram por um momento que para nós é quase inimaginável.
Quero seguir ainda falando sobre essa experiência brasileira no acolhimento de refugiados. O Brasil foi muito bem sucedido no acolhimento já de sírios, liderou esse movimento na América Latina, em número de sírios que vieram ao Brasil, com haitianos também, com afegãos que foram citados pela Carla Bigato. No entanto, é importante que se faça essa ressalva, muitos deles permaneceram ali sem atendimento no aeroporto de Guarulhos por dias e dias. De que maneira essas experiências, essas iniciativas servem de referência ou não, né? Aquilo que não funcionou e aquilo que funcionou para a condução do acolhimento agora dos palestinos? A questão específica dos afegãos, ela tem que ser tratada de forma separada, porque há diversas peculiaridades do fluxo migratório de afegãos que fez com que, de fato, houvesse no começo do ano uma dificuldade no acolhimento. Os afegãos têm uma questão linguística, cultural, uma questão que ela pode parecer apenas logística, mas ela impacta diretamente o trabalho de acolhimento. Que situação é essa? Ao contrário de outros grupos que vêm para cá em núcleos familiares, muitas vezes não coesos, e podem se dividir, porque vamos pensar o seguinte, a gente precisa de vaga, são milhares de pessoas vindo ao Brasil. Na fronteira, por exemplo, de Roraima, na Operação Acolhida, entram cerca de 700, 800 venezuelanos por dia no nosso país. No Acre também é um fluxo migratório aumentando. O Brasil tem esse histórico e continuará com essa política de acolhimento. Mas muitas vezes vaga em abrigos para pessoas que não têm ainda um vínculo com o nosso país, elas são de difícil localização. Os afegãos, especificamente, eles vêm em núcleos familiares conjuntos, que não se dividem. Então há uma dificuldade, uma série de dificuldades, como eu disse, linguísticas, culturais, e essa que pode parecer exclusivamente ali técnica, mas que dificulta bastante o encontro de vagas. Então houve realmente, infelizmente, as cenas que nós presenciamos de vários afegãos tendo que acampar no aeroporto de Guarulhos, até que governos, porque essa é uma política e essa é uma competência que ela tem que ser dividida com estados, com municípios. Então houve, de fato, essa questão de muitas vezes afegãos ficarem por dias aguardando vagas em abrigos, aguardando o acolhimento, mas isso vem sendo regularizado através do governo federal, que repassou, por exemplo, uma verba de 15 milhões, o MDS repassou uma verba de 15 milhões para o governo do estado, para a prefeitura de Guarulhos, para a disponibilização de vagas específicas para os afegãos. Essa Secretaria Nacional de Justiça coordenou a operação quando nós tivemos aquele momento tão difícil de afegãos acometidos por escabiose, por sarna, e que a dificuldade, então, de encontrar vagas é ainda maior, e nós tivemos que fazer uma operação aí de emergência para alocá-los num sindicato em Praia Grande, onde ficaram aí por um bom tempo se adaptando ao nosso país. São dificuldades. O fluxo migratório no mundo, ele se intensifica, o Brasil não teria como ser diferente, mas nós estamos preparados, ainda que com percalços, a depender do momento, a depender da quantidade do fluxo, nós estamos preparados para recepcionar toda e qualquer nacionalidade. Secretário, pelo menos um caso foi registrado de uma família de afegãos que foi agredida verbalmente e até fisicamente por um comerciante no Bom Retiro, no centro de São Paulo, porque foram confundidos com terroristas. Olha que loucura, né? Refugiados de um grupo terrorista, pessoas que estavam fugindo do Talibã, foram chamadas de terroristas aqui no Brasil, aos gritos de Hamas, enfim, uma coisa maluca. Essa é uma preocupação também do Ministério da Justiça em relação a esse grupo que está vindo agora de Gaza? Não, a preocupação maior é a politização completamente desmedida, com fundo ideológico, do acolhimento de pessoas em zona de conflito. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Quando se cria essa pseudo-disputa de quem foi o responsável pela negociação, se trazer esse grupo que embarcou há pouco do Egito, o que se está trazendo é para dentro de uma disputa política eleitoral nacional um tema que sequer deveria passar perto disso. O que nós estamos fazendo é o acolhimento humanitário de pessoas, de crianças que estão há semanas, meses numa zona de conflito, correndo risco, e estamos trazendo essas pessoas para o conforto do nosso país, acolhendo essas pessoas. Não é o momento de se politizar eleitoralmente este tema, porque o reflexo dentro do país muitas vezes pode ser esse. Começar a se disputar ideologicamente grupo A ou grupo B aqui dentro. O que nós temos que fazer é acolher, recepcionar
e tentar fazer com que eles se recuperem da forma mais rápida possível de um trauma dificílimo, que para nós que estamos aqui confortavelmente sentados na nossa sala, com ar-condicionado aqui, é muito difícil imaginar o drama dessas famílias. Não é o momento de se politizar isso. Então me causa bastante tristeza, para não dizer revolta, esse tipo de tratamento, que eu espero que sejam casos isolados, sejam pessoas sem a menor noção humanitária e que isso não se torne uma prática no nosso país. Ao mesmo tempo, chegam mensagens aqui nesse momento de pessoas que querem ajudar, colaborar de alguma forma. Existe algum núcleo ou algum centro que pode ser procurado, né, por essas pessoas? Tem aqui uma pedagoga, por exemplo, oferecendo, né, o conhecimento dela para compartilhar com essas pessoas, com esses refugiados. Onde é que o que ela procura exatamente, secretário? É isso que a gente quer ver, né? O povo brasileiro tem esse histórico, ainda bem, de acolhimento. É essa tônica que a gente quer dar para este momento. Nesta operação especificamente e nas próximas, que certamente teremos próximas, o governo federal, através aqui de toda a força-tarefa e os organismos internacionais e as organizações que já participam desse tipo de acolhimento vão conseguir certamente dar esse atendimento digno da melhor forma como a gente consegue. Mas o que eu recomendaria a essa ouvinte, há diversas organizações da sociedade civil que trabalham com o tema de refúgio, com o tema de migração, e eles certamente estarão bastante interessados em mais voluntários. Toda ajuda nesse momento conta. Secretário, rapidamente, qual o senhor imagina que deve ser a maior dificuldade de adaptação desse grupo que chega ao Brasil? E é claro, o senhor está falando da prioridade, que é o atendimento de saúde, o atendimento psicológico, de documentação, mas e depois, assim, em relação a um trabalho, a uma independência financeira, há alguns passos para isso, né? Mas que são parte também da recuperação psicológica e da dignidade dessas pessoas. Claro. Acho que o primeiro momento é superar o trauma, né? Não tem outra palavra que a gente pode usar, né? Imagine ficar crianças numa situação, numa zona de conflito, em que há bombardeios frequentes, melhor se recuperar. Por isso que a gente fez essa opção de parar em Brasília, descansa, ficam 2 noites no alojamento da FAB, para respirar tranquilamente, sabendo que aqueles estão seguros, para depois empreender uma nova viagem, para ir para um abrigo. Esse é um trabalho que é um trabalho lento, né? Não vamos ter aqui a hipocrisia de dizer que em 3, 4 semanas estarão todos adaptados, esquecerão os momentos difíceis que passaram. É um trabalho que leva tempo, tem que ser acompanhado de psicólogos, de assistentes sociais, mas a nossa vontade, e essa vontade ela vai conseguir ser realizada, é a integração total desse grupo, né? Seja através da nossa comunidade, seja através do mercado de trabalho, mas isso tem que ser feito com tempo, e o Ministério da Justiça e os demais ministérios que acompanham esse trabalho tem vasta experiência nesse tipo de acolhimento e nesse desenvolvimento e esse retorno da cidadania. Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Augusto de Arruda Botelho, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom trabalho para você e para o governo. Obrigado a vocês e até logo. Obrigada.